Se tem uma coisa que a Samsung acertou neste ano passado, foi na linha Galaxy S23, este carinha aqui. Por mais injustiçado que foi no lançamento, com o decorrer do tempo, a linha S23 se provou ser a melhor linha e o maior acerto da Samsung durante esses últimos bons anos que se passaram. E nesse vídeo eu vou falar para vocês o porquê que o Galaxy S23, no caso a linha S23, foi o maior acerto da Samsung nos últimos anos, quando o assunto era celulares linha S, tá bom? Então vamos lá. Então, para começar, pessoal, uma coisa interessante a gente comentar. A linha S da Samsung sempre teve alguns probleminhas e algumas desvantagens, ou quando eles corrigiam alguma coisa, eles acabavam errando em outra, e isso geralmente acabava fazendo com que você, em certas situações, tinha um aparelho muito bom, e em outras situações ele deixava a desejar em alguns aspectos. A Samsung foi melhorando em algumas questões com o decorrer do tempo, em outras nem tanto. Por exemplo, a linha S10 foi um baita de um acerto. Inclusive, comente aí se você lembra dos Galaxy S10, ou se você já teve algum aparelho linha S da Samsung, que eu gostaria de saber. Mas é o seguinte, pessoal, a linha S10 foi um verdadeiro acerto, mas o grande problema, o grande pecado, era a bateria. Aí chegou a linha S20 com os Snapdragon e praticamente mudou muito, eles acertaram muito no quesito bateria e no quesito aparelho. Foi realmente bem acertado, ainda não era 100%, não era melhor, mas na época com certeza foi um baita acerto da Samsung, porém pecava em alguns outros pontos. No caso dos países que receberam com o Exynos 990, foi aonde caiu o maior escândalo da Samsung estar lançando processadores inferiores, né? Então por isso que até hoje a galera fica com o pé atrás do Exynos, porque esse problemão começou no S10, mas o Exynos do S10 não era tão ruim assim quanto o Snapdragon. Porém no S20 foi onde aconteceu a pior das coisas a respeito desse costume de lançar com processadores, né? Porque eles já fizeram essa variação de processadores desde muito tempo. A linha S10 e a linha S20 foram melhorando gradativamente. A linha S21 teve alguns downgrades da linha S20, né? Por exemplo, tela deixou de ser Quad HD nos modelos padrão, um modelo mais base acabou perdendo a traseira de vidro, então teve alguns downgrades e alguns upgrades, e foi com o decorrer do tempo que a gente chegou na linha S23, que agora é o maior acerto da Samsung nesses últimos anos. Começando primeiramente com a questão do processador. Aqui não teve essa frescura de lançar processador separado para certos países. Ele veio com o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, que é uma essa versão for Galaxy, na verdade, é apenas uma otimização adicional para esses celulares, né? Ou seja, o processador ele foi otimizado especificamente para a linha S23. Então, além de ser um processador muito bom, foi fabricado pela TSMC, então ele não tem problemas de superaquecimento igual aos anteriores. Ele inclusive tem uma ótima eficiência energética, então começou no processador. Visual é um tanto quanto subjetivo, porque é muito bom o visual do S23, dá uma olhada só. É um visual muito legal, com essas bordas laterais aqui, essa parte lateral dele é quase como se fosse plana. A qualidade da tela do S23 é realmente muito boa. Então, em questão de construção, qualidade de tela, também é um baita acerto, não tenho o que reclamar. A Samsung faz muito bem as telas já faz muitos anos, na verdade, né? E o visual também, embora seja muito subjetivo, querendo ou não, é uma construção, é um visual muito bom que o S23 tem. Não para por aí ainda. As câmeras geralmente veio evoluindo bem desde os Galaxy S10, então realmente foi uma evolução natural. Tipo, não é nada muito espetacular, entendeu? Mas é melhor. É um upgrade sólido e são câmeras muito boas. Então, o resumo da ópera, galera, é que os Galaxy S23 são bem acertados em todos os aspectos. Normalmente, o que a galera mais considera que é bateria, a Samsung corrigiu. Por exemplo, esse Galaxy S23 agora é quase 7 da noite e ainda o meu aqui tá com 46%, usando em 120 Hz. E eu uso no dia a dia de trabalho, então até o pequenininho aqui consegue ter uma bateria que dura um dia útil. Coisa que antes não durava, né? Então você consegue ter realmente um dia de bateria, até mesmo com o aparelho mais pequeno da linha, que geralmente é o que tem a bateria mais simples, tá? Se você pegar o Plus ou o Ultra, você vai chegar a 2 dias tranquilamente a bateria do celular. Esse aqui até chega a 2 dias, já teve dias que eu fui dormir, botei o celular para carregar quando tava 25%, 30%, então esse bichinho aqui vai longe, hein? É uma coisa muito surpreendente. Então esse é o aspecto principal.
Outra coisa legal que nem relacionado ao processador é o fato de que, por ser esse processo da TSMC, esse celular ele não superaquece, ele não drena a bateria e ele não acontece bugs. Praticamente eu não percebi nenhum bug, não percebi lentidão. E a otimização dele para os aplicativos é espetacular, galera. Snapdragon sempre manda muito bem nisso. Os aplicativos são feitos, pensados em Snapdragon e no Bionic da Apple, né? Então por isso que são processadores que normalmente têm uma excelente compatibilidade, seja para jogar, seja para gravar vídeo, seja para fazer qualquer outra coisa que dependa de processador. Então esse carinha aqui ele manda muito bem. E é nessa questão que a Samsung acertou. O motivo principal deles terem sido injustiçados aí no lançamento, ser muito criticado, é que a galera normalmente assume apenas visual. E querendo ou não, tipo, a gente tem aquele interesse de ter algo novo, de ter uma inovação visual, uma aparência diferente, mas o visual dos S21 e S22 já eram muito bons, já eram muito bonitos, né? O S22 meio que chegou quase num patamar final, assim, do que um aparelho da Samsung poderia ter. Claro que eles podem mudar o design e tudo mais, porém entra naquela questão da identidade, né? E os S23, embora pode ser que algumas pessoas gostaram ou não do visual, né, comparado com o S22 ou S21, mas o que eu quero dizer para vocês é que apenas por causa do visual ser igual ao do ano passado, ser praticamente idêntico, né, mudou quase nada, a galera acabou injustiçando o aparelho e condenando ele, quando na verdade essa linha é a mais acertada em todos os aspectos, cara. Então por isso que a linha S23 vale muito a pena. Se você é um usuário de linha S e tem um aparelho mais antigo, pode ter certeza que se você fazer o upgrade para um Galaxy S23, você vai estar muito satisfeito. Em certas situações pode ser que você fique até mais satisfeito do que se pegar um Galaxy S24 ou S22, tá? Porque às vezes as pessoas acabam pegando e sempre tem alguma coisa que acaba tendo de desvantagem. E os S24 já se mostraram em certas desvantagens. Por exemplo, o processador por ser Exynos novamente, em certas situações acaba tendo um desempenho pior do que o próprio Snapdragon 8 Gen 2 que está aqui, ou ele acaba aquecendo mais em certas situações. Então isso que é interessante você ver, pessoal. Por isso que é um aparelho muito acertado, e por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui para vocês, porque não é porque eu comprei em si, porque desde que eu fiz as reviews, desde algumas semanas após o lançamento, eu vi que os Galaxy S23 tinham sido muito bons, sempre saíram várias reviews. Se você ver reviews gringas aí, principalmente depois do lançamento, né, as reviews de algumas semanas ou alguns meses depois, você vai ver que a maioria das pessoas elogiam, a maioria das pessoas dizem que foi o aparelho mais corrigido da Samsung, foi a versão melhor desses últimos lançamentos que ela teve, entendeu, pessoal? Então, não é eu que tô falando aqui agora, não é isso daqui que eu tirei da minha cabeça, não. Você vai ver vídeos e você vai perceber isso, que os elogios são muito legais a respeito do S23. E aqui eu não passo pano para celular não, se tiver desvantagens, cara, eu sempre comento, quem me acompanha sabe. Então, eu fiz esse vídeo justamente para mostrar isso, como os Galaxy S23 foram bem acertados, coisa que até os Galaxy S24 já tem alguns escorregos aí que não ocorreram na linha S23, por incrível que pareça, né, pessoal? Bom, mas então é isso. Eu gostaria de ver o seu comentário aí, se você tem um Galaxy S23, se você tem outro aparelho da linha S, o que você achou? Você acha que realmente foi um bom acerto? Para eu saber a opinião de vocês também. Mas no geral esse é o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um abração e até a próxima. Fui!